Olá, hoje recebemos aqui Dr. Pedro Ernesto e Dr. Pedro Rafael. Os dois doutores, já já a gente vai explicar por que que eu os trato dessa forma. Mas é um privilégio receber vocês dois aqui hoje e muito obrigado por terem aceito o convite. No podcast de hoje, nós vamos trabalhar o privilégio que é você ter um pai como o Dr. Pedro Ernesto e aí para o senhor um filho como o Pedro Rafael, né? Nem sempre, pela ausência de um ou de outro, essa trajetória ela não é uma dualidade, né? Com suas diferenças, com seus pontos positivos, ou até mesmo com essa presença há um distanciamento natural. Então, o que a gente quer trazer hoje para a nossa audiência é essa questão da importância e do potencial, como vocês potencializam essa relação em tudo que vocês fazem. A gente vai primeiro pegar um aspecto mais empreendedor, mais um aspecto de formação, depois a gente vai para o cotidiano. Você tem um desafio, Pedro Rafael, político, e eu vou explorar isso um pouquinho também. E depois nós vamos falar de presente e futuro. Vamos encerrar dessa forma, tá? Então, a minha primeira pergunta, Pedro Rafael, vai para você. O que é mais importante em termos de valores no seu pai? Por que isso colabora na formação do seu caráter e como isso influencia positivamente sua trajetória? Bem, Eduardo, primeiro eu tenho que te agradecer pelo convite e novamente agradecer porque eu acho que é a primeira vez que eu e meu pai estamos participando juntos num programa de podcast, num programa nem de rádio, TV, nunca, né? Então, você está dando essa oportunidade para gente. E você já respondeu a palavra que me veio à cabeça quando você começou a sua pergunta, o caráter. Meu pai sempre nos ensinou que caráter acima de tudo, dignidade acima de tudo. E eu já nasci, meu pai já quase aposentado. Ele tem essa cara aqui de garotão, mas é um garotão, O jovem né? há mais tempo. O Exato, jovem há mais tempo. 84 anos de idade, uma vasta experiência de vida. E eu recém-completado meus 32 anos. Então, poder ter vivido com meu pai, diferentemente dos meus amigos que conviviam com seus pais, na grande maioria do tempo, apenas no final de semana, apesar do meu pai, além de aposentado, sempre quis continuar trabalhando, eu pude acompanhar o meu pai nesse momento, esse pós-momento laboral da vida dele, que foi uma opção dele. E eu acho que é isso que sempre nos permeou, eu, meus irmãos, esse dever cívico de continuar trabalhando. Eu tenho muito a entregar à população ainda. Independentemente se eu estou fazendo através de uma iniciativa privada, da minha empresa, empreendendo, ou num cargo público que ele exerceu várias vezes, ainda na minha infância, né, na minha adolescência. Então, o caráter. E também uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é o vai em frente. Independentemente das coisas, vai em frente, não desista. Não deixe se abalar. Perseverança, né? Perseverança. Não dependa dos outros. E ele sempre conta isso, com certeza talvez fosse contar, mas quando eu organizei um evento há 10 anos atrás, ainda na universidade, para o curso de Relações Internacionais, e nós tínhamos o desejo de convidar o chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores. Eu fui até ele e falei, pai, eu quero convidar ele, me ajuda? Ele falou, não, se vira. Mas é que ele se vira que você vê que vai e faz. Você tem condição. E o ministro veio. Então, não foi. Ele sempre fala, porque eu não ajudei. Ajudou. Ele me ensinou naquele momento. Se vira. Você tem condição de fazer. Então, se eu, ainda universitário, tenho condição de trazer uma pessoa que para a gente era. E continua, obviamente, respeitando os protocolos, é o maior líder né, do país na questão pública das relações internacionais, cara, vai e faz, você tem oportunidade. Isso é o que eu pude e continuo aprendendo sempre no pai, além de muitas outras coisas, obviamente. Pedro,
se você pudesse puxar um valor do seu pai que é o mais importante para você, qual é? O caráter. Dignidade. Perfeito. Já falou, vai enumerar aí. Eu falei um, tá vendo, pessoal? Eu tenho certeza. Vamos passar para o doutor Pedro Ernesto. E o senhor é uma referência para quem o cerca. E para mim também. E assim, eu queria. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é: o senhor tá vendo o crescimento do Pedro Rafael como pessoa, como cidadão, propriamente dito, como empreendedor, que ele vai poder explorar isso um pouquinho. O senhor esperava ter acertado tanto assim? E qual a sua influência em relação ao que o senhor está vendo crescer? Eduardo, eu não só esperava, como eu acho que eu preparei um pouco isso. Porque quando ele e o irmão, cuja diferença é de pouco mais de um ano, foram votar pela primeira vez, eu disse, olha, vocês leem sempre o jornal, mas vocês têm de escolher um partido, uma orientação política. E eles aí, 2 dias depois, escolheram um partido democrata e passaram a atuar. Então, talvez isso inspirado na minha vida. Eu, quando no Pedro II, fui presidente do nosso Grêmio, né? Comecei uma carreira de política estudantil, cheguei até a presidir a UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundários, e depois continuei pelo departamento estudantil da UDN, União Democrática Nacional. Fui eleito para o Diretório Nacional com 23 anos, porque tinha que ter um jovem, e eu fui o jovem. Quando eu desci da plataforma na convenção, Carlos Lacerda me convidou. Eu passei a trabalhar no governo Lacerda com 23 anos, chefiando as relações públicas. Quer dizer, isso tudo me deu um contato grande com a política, né? E acho que isso ajudou ao Pedro Rafael e o inspirou também a seguir essa carreira. Doutor Pedro Ernesto citou a questão que ele não só esperava, como ele se preparou para isso. Então vamos só mostrar qual a importância não só de uma visão de futuro, mas do planejamento. Ele se preparou para acertar. E a gente bate muito isso aqui no canal, que você pode até aceitar o erro como consequência, como um desvio daquilo que você se preparou para fazer bem feito. Mas você se preparou para acertar. Tem muita gente tolerando o erro pelo erro. E aí vai ficando comum errar. Vai ficando comum falhar. E você passa a aceitar isso como um novo normal. E não é. Então, doutor Pedro, o senhor me deu já um presente aqui no primeiro corte, que é falar da gente se planejar e da gente executar para acertar. Né? E aí ir fazendo os ajustes ao longo da jornada. Então, muito obrigado por já ter nos brindado nesse início de podcast. Um segundo ponto que eu queria citar, doutor Pedro, é como é que o senhor passa suas experiências de vitória, de fracassos, como é que você transmite isso para os seus filhos, em especial para o Pedro Rafael? Como é que o senhor traz aquilo que aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás, há 20, 10, num passado mais recente ou mais distante? Como é que o senhor traduz isso numa analogia e como é que o senhor passa isso para o Pedro Rafael para que ele tenha mais assertividade, mais precisão no que ele faz? Olha, o Pedro, desde cedo, ele começou a frequentar comigo, porque eu nunca me aposentei mesmo, eu ainda sempre continuo trabalhando em alguma coisa, até como voluntário. Eu fui, por exemplo, provedor durante anos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, não ganhava nada, mas tinha 400 pessoas trabalhando comigo, enfim. Bom, mas essa vida aí na associação comercial, fui vice-presidente durante muitos anos e hoje sou membro do Conselho Superior, e levava o Pedro lá, tínhamos um restaurante, e essa reunião a que ele se referiu, ele nos explicou que ele juntou mais de 600 jovens do Brasil inteiro e de 10 países. E não foi só um ministro, foi uma semana de autoridades. O Baena Soares, com quem eu servia numa função diplomática em Washington, era meu amigo,
E o Baena esteve lá, ele tinha sido dirigido a OEA durante 10 anos. E, enfim, foi toda a gente de relevo nessa reunião. O que trouxe para ele também um feedback, um retorno muito forte, porque ele tem sido, por exemplo, convidado. Aqueles 10 estrangeiros hoje estão em posições no exterior elevadas e o convido, ele já foi a 2 reuniões, por exemplo, da OEA, já esteve com o presidente, até com o rei da Espanha. Então, isso tudo começou com essa frequência junto comigo, principalmente na associação comercial, e daí em diante ele deslanchou. Ele hoje preside o Conselho Jovem da Associação Comercial. O senhor me deu o gancho para eu voltar agora com Pedro Rafael. Pedro, seu pai falou da importância do associativismo nas relações / relacionamentos, na sua formação. Como o associativismo hoje se tornou um pilar para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Sem dúvidas, fundamental. Assim como você também tem que abrir isso aqui, você também é uma pessoa que inspira, Eduardo. Meu pai falou o Conselho Jovem, você foi presidente também do Conselho Jovem, você foi presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, da CONAGE, onde hoje sou representante do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma pessoa que também me ajudou muito, me inspirando, é você, me trilhando, e isso eu sempre faço questão de deixar registrado. E é fundamental esse trabalho no associativismo para quem deseja, empreender de forma pública, cívica. E quando eu falo público cívico, não é apenas exercendo um cargo público em um governo estatal, mas sim de maneira aberta para a sociedade. E segundo, de uma maneira onde você saiba que aquilo que você está construindo é para deixar um legado também, não apenas para o público, mas também para o seu lado pessoal. Então, complementando uma coisa que meu pai falou da sua pergunta, existem os herdeiros e existem os sucessores. E eu me enquadro muito, acho que nesse perfil dos sucessores. Eu venho sucedendo o meu pai nesse período. Enquanto meus irmãos também são sucessores, né? Eu falo que ali não existe herdeiro, cada um no seu perfil, mas eu, nesse lado associativismo, sou eu que venho sucedendo ele. E isso é o que vem complementando a minha carreira no público, na gestão pública e na política em geral. Por quê? Eu vejo que tem muitos jovens que querem entrar na política, mas não tem nenhum tipo de base. O associativismo me dá essa base de conhecimento, de saber explorar, querer conhecer a cidade como um todo. Eu não conheço apenas o centro da cidade, apenas o Flamengo, o Laranjeiras, onde eu moro. Eu conheço hoje de ponta a ponta, e quem me levou em grande parte a isso foram 2 coisas, o meu pai e o associativismo. Quero pegar um gancho agora do Pedro Rafael, que é a questão de empreender. Muita gente acha que empreender é ser empresário. E não, você pode empreender qualquer que seja a sua escolha profissional, qualquer que seja a sua trajetória. Você pode ser um militar empreendedor, um político empreendedor, um empresário empreendedor, está intrinsecamente ligado, um servidor público empreendedor, um profissional liberal empreendedor. Então, a gente entende aqui no canal que o empreendedorismo é um grande elo de ligação da sociedade como um todo. E aí eu também não gosto do termo sociedade civil, eu acho que a sociedade é uma só. Então, é assim que a gente gosta de rotular aqui no canal. O empreendedorismo como um elo de ligação da sociedade como um todo. Empreender, realizar com muito preparo, dá trabalho, não dá? Muito. Dá trabalho. Como é que vocês conduzem isso, sabendo que os desafios que a gente enfrenta no Rio de Janeiro, como cidade, como estado e como Brasil, como país, que a gente tem esse emaranhado de regras, burocracia em excesso, desafios em excesso, mas é um país que a gente ama, é o local que a gente está, insegurança, uma série de coisas. Como é que vocês renovam suas energias a cada dia, ou no médio prazo, ou no longo prazo, para continuarem empreendendo da forma que vocês fazem?
Começa com o doutor Pedro Ernesto, depois vai para o Pedro Rafael. Eu teria muito a falar, sabe, Eduardo, mas eu vou dar um exemplo que eu acho que vale, inclusive, para todos esses prefeitos que vão ser eleitos agora. Você se lembra que nós tínhamos a Agência Rio de Desenvolvimento Econômico, e numa certa época eu sucedi o Juarez Garcia, nosso companheiro lá da Associação Comercial. E aí eu levei 5 prefeituras, 32 pessoas, porque além de que iam também empreendedores, iam homens de negócio, e fomos a Portugal e a Espanha. Estivemos com 72 empresários. Cada prefeitura levou um projeto e foram feitos contatos excelentes. Foram 8 dias apenas de viagem, mas deu muito resultado. Veio um bocado de investimento naquela época para o nosso estado, não só para a cidade do Rio de Janeiro, para outros municípios, né? E parecia que ia ser muito difícil. Não foi, apenas eu telefonei para o embaixador para os 2 embaixadores, disse o que era, vou levar 32 pessoas. Eles nos receberam, fizeram festa. Na Espanha nos juntaram, como eu falei, né? Foram 72 empresários que nos assistiram. E essas coisas, basta a gente querer e dar um passo adiante que vai dar certo. Em muitas oportunidades eu agi assim. Pedro Rafael, complemente. Seria muito mais o intraempreender também, né, Eduardo? Empreender para dentro. Mas eu digo que nós temos uma vantagem, meu pai e eu, que pouca gente tem, que eu falei lá no começo, a diferença de idade. Como enfrentar as situações, como decidir, por onde empreender, como fazer ou deixar de fazer. Meu pai tem 84, eu tenho 32. Ele viveu uma época que eu, obviamente, não vivi. Eu estou vivendo uma época que ele está vivendo, mas de outra maneira. Então, quando ele tinha 32 anos, não tinha internet, não tinha celular, não tinha essa facilidade. Comunicação. Não tinha muita coisa. Não existia isso aqui. Hoje tem. Então, a gente tenta se complementar para poder tomar as melhores decisões e sempre buscando aliar a mesma visão, muitas vezes, mas com aspectos diferentes. Ele olha por um prisma, eu olho por outro. E, às vezes, a conversa pode durar 3 horas. A discussão, né? É isso, não, eu acho que é isso, você tá errado, não, eu acho que eu tô certo. E aí um mostra pro outro porque acha que tá certo. Mas é isso. Pouca gente tem, poucas famílias têm essa vantagem. De ter um pai de 84, filho de 32 e muito a querer entregar à população ou querer empreender a favor de um negócio novo. Então, acho que é isso que nos complementa muito bem. Nem sempre convergimos a mesma ideia, a mesma opinião, mas sempre respeitando um ao outro. Isso é fundamental. Vou pegar mais um gancho aqui para fazer mais um corte, que é essa questão da ideia que todo mundo pode ter. Se a gente distribuir aqui um papel, falar assim, coloquem aí 20 ideias no papel, nós vamos ter 60 ideias aqui muito rapidamente, mas aí vocês trabalham a ideia, né? Fazem com que a ideia avaliam os pontos positivos, negativos, viabilidade, mesmo que seja ainda de maneira informal, digamos assim, e vocês vão refinando essa ideia. Até o momento que vocês resolvem executar. Isso pode ser execução de uma viagem de negócio, uma missão internacional que nasceu com uma ideia, com uma visão, foi sendo refinada e vocês conseguiram executar. Então, a mensagem que fica para a nossa audiência é que a distância entre a ideia e a execução, ela é complexa, ela é trabalhosa, mas ela é execuível. E é uma distância muito grande entre a ideia e a execução. E é um grande funil, mas com uma saída bem fininha. Porque quem executa, e executa fazendo esse processo bem feito, tem uma chance de sucesso dessa execução se tornar sustentável muito maior ao longo do tempo. Essa é a mensagem, esse é o corte que a gente faz com
com essa discussão aqui. Doutor Pedro Ernesto, Pedro Rafael, nós vamos falar um pouquinho agora sobre um novo desafio que para o doutor Pedro Ernesto ele já passou. Doutor Pedro Ernesto se candidatou lá atrás e eu acho que o sistema político nosso não ficou só complexo, mas ele ficou mais hostil para o Pedro Rafael, que hoje é candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. A gente não está aqui fazendo campanha, até porque a campanha já se avizinha, mas a gente quer pegar esse lado político, essa iniciativa política que Pedro Rafael tem agora, vindo candidato a vereador no Rio de Janeiro. E a primeira pergunta é, por que o senhor apoia? Né? Por que o senhor acha que essa loucura, porque a agenda dele é louca, nos últimos 6 meses eu acompanho grande parte dela, né? Ele tem que abdicar de uma série de coisas na vida pessoal e profissional. Por que isso o senhor acha que isso vai fazer sentido para ele ao longo da vida dele, da trajetória? Depois eu volto a pergunta para você de uma maneira diferente. Bem, eu realmente quis, numa época, seguir uma carreira política, mas já lhe contei que depois eu preferi estudar o Brasil e trabalhar nesse sentido. E, no entanto, ficou sempre aquela minha vontade de fazer mais e mais, e eu fazia até com atividades, como eu disse, não remuneradas em várias instituições. Mas o Pedro, eu acho, vai completar esse... eu tenho certeza de que ele está conhecedor de como funciona essa máquina municipal em várias áreas que ele já participou, e ele vai aplicar toda essa vontade de resolver os problemas, de agir com honestidade, com muita firmeza, porque tem uma hora que a gente tem que dar um soco na mesa e dizer, vamos tocar isso, porque, infelizmente, nós temos uma série de dificuldades sempre que devem ser ultrapassadas, e ele tem fibra para isso. Então, eu vou me sentir mais realizado à medida que ele consiga, e ele vai conseguir, alcançar essa posição e realizar dentro do Legislativo uma atividade que eu fiz dentro do Executivo durante anos ou na iniciativa privada. Pedro, Rafael, a pergunta é para você agora. Né? Não está sendo fácil. Já é a tua segunda experiência e você vem muito mais preparado do que da primeira vez, sem dúvida alguma. O sistema é cruel, o sistema renova pouco, o sistema, o cabresto é um voto ainda extremamente amarrado, cada vez mais sofisticado. Muitas vezes a gente está numa cidade que é um epicentro global. E mesmo assim você tem um voto de cabresto muito bem amarrado, muitas vezes ameaçado, com muita energia em cima disso. Vale a pena mesmo, Pedro? E por quê? Eduardo, vale a pena. Eu tive várias oportunidades, inclusive cheguei a sair do Rio de Janeiro durante 1 ano para trabalhar em Brasília, em uma consultoria para o Ministério da Economia, e fiz questão de voltar. Vale a pena voltando. Porque se a gente não cuida da nossa cidade, vamos deixar na mão de outros 51 vereadores, um prefeito e por aí vai. Um secretariado, hoje 34 secretários, que pouco fazem pela cidade. Não deixam de fazer, pouco fazem. E se nós, que queremos o bem, que temos uma visão de desenvolvimento econômico da cidade, que acreditamos que a cidade pode mais, e isso eu falo muito para minha equipe, cara, se eu estou te cobrando mais, é porque eu sei que você pode entregar mais. E a cidade pode entregar mais. Não é para termos 1 milhão de desempregados no Rio de Janeiro e quase 40% está buscando emprego há mais 2 anos. A cidade do Rio de Janeiro não tem espaço para isso, ou não deveria ter. Então vale a pena trabalhar pela cidade quando a gente tem um propósito de ter uma cidade segura e com ordem,
ter uma cidade conservada e com transporte público de qualidade, onde haja quem brigue para que os modais sejam integrados. Eu nunca vi um vereador brigando por isso. E aí aquele trabalhador que sai lá do final do Rio, lá de Santa Cruz, e trabalha e tem que trabalhar, sei lá, vou falar um lugar No diferente centro, na no ilha, centro. porque do centro você pega um transporte só. Tem que ir para a Ilha do Governador, você tem que pegar 2, 3 ou 4 transportes, aí um empregador não quer contratar mais, porque o custo é maior. Então tem que ter uma integração dos modais. Eu nunca vi um vereador brigando por isso, mas brigam para falar quem foi o idealizador do nome da estação do BRT e do BRS. Eu nunca vi um vereador brigando de fato para ver as calçadas consertadas, para ver aqueles antigos Cosme e Damião, a guarda municipal, né, na rua, trabalhando, fiscalizando. Nunca vi um vereador falando sobre isso, brigando sobre isso. Então, é óbvio que vale a pena, desde que tenhamos um propósito. O propósito é fazer a cidade voltar a ser maravilhosa. Ela continua sendo maravilhosa, mas de fato maravilhosa. Uma cidade segura, com ordem, com transporte de qualidade, conservado, porque aí vem a teoria da janela quebrada, e principalmente com emprego para todo mundo. Desde o primeiro emprego até a realocação no mercado de trabalho dos idosos, que é fundamental. Tem muito idoso com muita energia, vitalidade, com muita experiência de vida, que pode estar contribuindo com o mercado de trabalho. Mas, infelizmente, não há maneiras hoje dessas pessoas serem realocadas. Não existe, infelizmente, projetos que incentivem essas pessoas a estarem trabalhando. Dizem que a melhor política social, muita gente defende, emprego. é o emprego, né? Claro, Porque ela desencadeia uma série mas há quem de prefira uma coisas. Bolsa Família. Mas aí a gente vai entrar aqui num viés, né, Pedro? Vamos voltar, vamos deixar isso aí para um outro podcast. Ô, Pedro, queria voltar aqui para você e te fazer uma pergunta. A área de relações internacionais é uma área que permitiu você ver muita coisa lá fora. Eu estou falando da América Latina. Você tem uma mãe venezuelana, para quem não sabe. Eu não quero explorar o lado político da Venezuela, longe disso. A minha pergunta é voltada para você no seguinte aspecto. A maioria do brasileiro não tem a menor noção do que é um viaduto impecavelmente feito, um asfalto de primeiríssima qualidade. Nós estamos gravando aqui Recreio Barra e você teve a Avenida das Américas, que ainda tem um asfalto quase que original, porque ele tem tanto concreto nele, ou tanta brita, que ele é um asfalto que é praticamente indestrutível. Ele é feito para durar 10 vezes mais do que um recapeamento que a gente vê aí fazendo. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Mas o que eu queria pegar é como conhecer a coisa bem feita ajudou na sua evolução. Quando você vai para os Estados Unidos ou para um país desenvolvido e você vê um acabamento viário bem feito, uma estação do BRT de lá é impermeável, digamos assim, né? Quando você não vê corrosão num tipo de material selecionado, né? Como é que isso te ajuda a exigir e saber que o Brasil pode fazer algo melhor sem ostentar, né? E aí eu vou completar minha pergunta com uma experiência que eu tive ano passado. Eu fui ao Japão. E ao Japão, a sofisticação, ela está na tradição e não num granito, num mármore. Não, ela está numa madeira milenar, num pilar que está ali sustentando aquela estrutura há séculos, sabe? E ela veio ali da natureza, ela está ali composta e tal. E aí muitas vezes a gente vê aqui num país que está longe de ser um país desenvolvido, mas você entra onde o dinheiro do povo deveria estar aplicado com mais respeito e você vê pura ostentação, que eu, por exemplo, não vi no Japão, né? Então, como é que isso? A pergunta ficou longa, mas eu queria dar para os dois esse gancho. A gente desrespeita muito o dinheiro dos outros aqui no Brasil, né? E empresarialmente isso causa muita dificuldade adicional. Como é que você
vocês dois, como pessoas que conheceram muitos lugares do mundo, como é que vocês, quando voltam, olham, como é que vocês tentam transmitir isso de uma maneira diferente aqui? Primeiro, o avanço tecnológico. A gente roda por esses países que você falou, Estados Unidos, e Europa, até a China. Estivemos no mesmo período na China, ano passado não nos encontramos, né? E eu acho que podemos ver a mesma situação e um país totalmente avançado tecnologicamente, com muitas novas Um país em ideias. obra, né? Um canteiro de obras. Exato, Aqui a gente não consegue ver, depois das Olimpíadas, um viaduto exato, sendo entregue. É um viaduto. exato. Então, A gente tem um bairro aqui próximo aqui do estúdio, em que você tem centenas de prédios, já quase que uma centena. É um novo bairro, e você tem o mesmo viaduto, que era uma viela que levava aquela área. exato. A gente estava falando disso aqui outro dia. E se você quiser que eu vá um pouco além, Eduardo, aqui no Rio de Janeiro, e não querendo aqui entrar em atrito com ninguém, mas a questão do estádio do Flamengo. Eu, como flamenguista, acho legal que seja feito. Mas o local que eles estão querendo fazer, não existe um estudo de viabilidade de transporte local. Então é justamente isso. Constrói, mas você não pensa na viabilidade das ruas, das avenidas, dos viadutos, das pontes. Então, o brasileiro, ele quer ver mais e mais e mais. Tá, mas como que você vai ver? Tem que pensar no todo. Isso é pensar, é fazer mais com menos. Esse foi o gancho que vocês falaram, e aí me leva mais um corte, Pedro Rafael, e já passo o doutor Pedro Ernesto para completar na mesma temática. No mundo do empreendimento, não existe colheita sem plantação. Na infraestrutura, a infraestrutura chega antes do desenvolvimento e não depois. Senão você inverte a lógica e você cria remendos e vira uma coisa infindável, vira uma coisa mal feita. E para uma empresa é a mesma coisa. Se você não fixou bem as bases dessa empresa, na hora dela crescer, já no ambiente hostil de negócio, esse crescimento ele é torto, ele é cheio de defeitos. E para consertá-lo, ele te toma tempo e recursos que deveriam estar sendo aplicados em outras áreas. E se o teu concorrente fez isso melhor que você vai ter uma desvantagem competitiva muito grande. Então, esse é mais um corte importante em cima das respostas que foram dadas até aqui. Doutor Pedro Ernesto, explora um pouquinho mais esse tema. O senhor, como é que essa questão da plantação bem feita leva a uma colheita mais produtiva? É porque a plantação, ela depende de quem vai colocar a semente, né? Eu acho que o papel do político não é só dentro da Casa Legislativa. Eu tenho sentido que o Pedro Rafael, eu também, durante a minha vida toda, sempre falei muito na necessidade de nós incentivarmos a participação dos brasileiros, do povo, de todos. Porque eu fico encabulado quando eu chego ou para um motorista de táxi ou para qualquer pessoa que está reclamando, digo, vocês sabem quem votou? Não lembro. Então, sem essa participação, sem esse conhecimento, sem essa exigência que deve ser perene, não é? E sem a atividade mesmo, porque eu passo por edifícios belíssimos que estão com uma calçada toda quebrada. E a gente, se aquele pessoal ali resolvesse fazer uma bela calçada, isso geraria quantos empregos? Mas não é só isso. As pessoas precisam ser incentivadas pelos seus líderes políticos a fazerem algo positivo, né? Ou através de associações de bairro, ou através enfim, de outras entidades. E você está fazendo isso é muito importante. Eu estou vendo até que você, no futuro, eu acho que seria bom você também se candidatar. E eu pensei que eu tinha convidado pessoas que me queriam bem, tá vendo? Eu vou te falar, não vou desmerecer, porque é claro que eu sei as suas intenções e respeito demais o que o Pedro Rafael está fazendo, Pedro. Sim. Sabe, eu queria pegar um gancho aqui para os dois.
que é essa questão, a gente falou do plantio, da colheita, né, do fazer bem feito, mas vocês acham que chegou ou já passou o momento da gente passar por uma reinvenção, no bom sentido, né? Reinvenção entre aspas. Muitas coisas cresceram, o Pedro Rafael acabou de citar, daqui a pouco a gente tem mais secretário municipal do que vereador. São 34 secretários municipais para 51 representantes do povo. Né? Tá errado. Basta esse indicador, não preciso nem mergulhar um pouco mais. Nós temos municípios que não têm a menor condição de serem municípios no Brasil inteiro. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, são 92 municípios. Né? Com certeza, eu vou de uma maneira aqui aproximada, dizer que 20 a 25% não tem condições de serem municípios. Não quer dizer que aquela cidade não tenha o respeito de ser um município, mas ele tinha que ser um distrito. E a gente foi acabando com isso. Então, quando você cria um município, você cria uma estrutura que o próprio município não se paga. E a gente foi criando milhares. O Brasil deve ter uns 2.000 municípios que não deveriam, não comportam serem municípios. Não quer dizer que ele não tem que ter um posto de saúde, não tem que ter um posto escolar. Tem municípios de 200 e 500 habitantes. Então, assim, a gente até viu mais recentemente, não vou entrar no viés político, de uma tentativa de uma chamada de atenção para isso. Mas isso não virou uma política pública. E no mundo empresarial, esse emaranhado de regras também, ele começa a tornar essa estrutura pesada, paquidérmica. A gente, por exemplo, fala que crescer, quanto mais tempo uma empresa tem, pior para ela. Ela fica carregando um monte de penduricalhos e ela vai perdendo competitividade. Então, uma empresa, ela não é criada para ela ser perene, porque ela vai... Parece que os sanguessugas vão grudando no corpo da empresa, né, naquele organismo, e aquilo vai incomodando. Então, vocês acham que já passou a hora de uma reinvenção do sistema político, do sistema empresarial, do sistema tributário, do sistema fiscal, né? Das nossas estruturas como um todo, ou eu estou exagerando? Eu sou inteiramente a favor dessa reestruturação, mas o que nós estamos vendo é que as pessoas que podem realmente fazer isso, elas não estão preocupadas com o bem comum, elas estão preocupadas com o bem próprio. E como o Pedro falou, tem municípios com 5.000 habitantes, ele falou um de 500, o de 500 eu não conheço, mas como uma cidade pode ter um prefeito, uma Câmara de Vereadores, secretários com 5.000? É isso que você disse, não existem recursos, e aí os recursos têm de vir de fora, e tudo isso desorganiza todo esse planejamento que nós deveríamos ter, que tem que ser racional, não pode ser para satisfazer a interesses particulares de políticos. Então, agora, como fazer essa mudança, como impor esse planejamento sério, esse planejamento que visa o bem comum, não é, com espírito cívico, só quando o povo participar. As pessoas têm de se conscientizar de que cada um tem que conhecer o seu representante, cobrar do seu representante, enfim, agir também, pouco que seja, mas saia perguntando por aí, vai ver que poucos são os que acompanham aquelas pessoas em que eles votaram. Pedro Rafael. Muito por aí. Eu lembro na época da reforma da Previdência, em 2019, no Ministério da Economia, já, como você bem citou, já havia uma ebulição ali do tema da reforma administrativa. E muito vem por causa disso, uma reforma do Pacto Federativo e todos esses temas que foram abandonados de 2020 para cá, não por causa de um governo, uma ideologia, mas até por causa da pandemia também não houve mais espaço para essa discussão. A gente tem que rever a estrutura federativa do Brasil. Se você está falando de 92 municípios no estado do Rio, onde talvez 20, 25% realmente não tenham essa capacidade financeira, imagina Minas Gerais, imagina São Paulo.
Minas Gerais onde tem município ali de 500, 800 habitantes. Então, não tem como a gente continuar carregando esses municípios nas costas. Aqui no Rio, na cidade do Rio, muito se fala da emancipação de alguns bairros, não apenas da Barra, do Recreio de Jacarapaguá. Já se fala também de Santa Cruz, Campo Grande, Bangu. Mas vai ter força para se sustentar financeiramente e politicamente? Talvez sim. A região ali de Santa Cruz, Bangu, Campo Grande tem muita indústria, Jacarapaguá também. É porque o custeio está tão alto que cabe um novo custeio. Exato. Porque quando o cara faz o recorte, fica mais barato que o outro custeio. Mas aí vai pesar para o lado. Então, mas ninguém olha por esse lado. Sabe, eu queria pegar esse gancho de vocês e eu vou provocar aqui mais um corte. E aí, não tem, se você responder errado, não tem problema nenhum nessa pergunta, porque eu já vou dar a resposta também. Você constrói um muro. O muro custou R$1.000. O muro caiu. Mas você precisa do muro. Você constrói o muro de novo. Ele custa mais R$1.000. A percepção é que o muro custa R$2.000. Mas o muro custa 1.000. 1.000 foi o custo afundado do teu erro. Então, essa questão do custeio é assim, você incorpora os primeiros 1.000 nos 2.000, e aí você responde errado, porque o muro ficou caro, mas você teve uma percepção como um todo. Ninguém te disse que aqueles R$1.000 não deveriam estar ali. Então, essa analogia com o muro, esse exemplo do muro, ele vai permeando. E eu também, nesse recorte, eu faço também uma observação. Uma vez eu perguntei para um rapaz que prestava serviço no clube que eu jogava, em quem ele ia votar. Como é que ele... Aí ele respondeu, eu não conhecia. Eu falei, mas por que você escolheu votar nele? Ele falou assim, ele foi o único que disse a verdade lá no meu bairro. Eu falei, ué. Aí tive que fazer, ele me deixou instigado, fiz a terceira pergunta. Qual foi a verdade que ele te disse? Ele me respondeu que ele se candidatou, que primeiro ele ia ajeitar a vida dele e que depois ele ia olhar para as outras coisas. Eu falei, mas você concorda? Não, ele não concorda, mas ele falou a verdade. Todo mundo vem aqui em mente. Aí eu puxo para a questão da educação, e por isso que eu contei essa história. Né? A educação faz parte da trajetória de vocês dois. E a educação no Brasil talvez seja o grande calcanhar de Aquiles que a gente tem. Né? E isso vale para o mundo empresarial também. Eu defendo que a qualidade do empresário brasileiro ela caiu muito ao longo do tempo. E o estímulo à pessoa ser empresária é um estímulo que eu chamo de cortina de fumaça. Hoje, a pessoa é estimulada a abrir uma empresa muito rápido. Ninguém está preocupado, ou pouca gente está preocupado, com a qualidade daquela pessoa que vai ser empresário. Não, depois que ela for empresário, que os recursos do Sistema S, que, eu bato palmas por uma série de coisas que o sistema faz, mas aí vai apagando incêndio. Ou essa pessoa não tem habilidade financeira, administrativa para conduzir aquele negócio. Mas ela já abriu a empresa, já está endividada, o CPF dela já está negativado. O CNPJ já não tem como pagar aquele microendividamento que adquiriu. Né? Então, ficou muito fácil colocar a pessoa num buraco, mas cada vez mais difícil tirar a pessoa desse buraco que ela foi estimulada a entrar. Basicamente por necessidade, que a gente não está falando de empreender por oportunidade. A gente, no Brasil, ainda fala de empreender muito por necessidade. Mas eu queria voltar na pergunta na parte da educação. Vocês são pessoas extremamente educadas, formalmente e informalmente. Vocês complementam o conhecimento de vocês com leituras qualificadas, com seleção de fontes, mas essa não é a realidade de mais de 90% dos brasileiros. Não por falta de desejo, por desconhecimento, por ignorância no sentido de não conhecer aquilo. E foi por isso que eu fiz a pergunta anterior, que era como vocês
viram coisas novas, quando vocês voltam, o padrão de vocês mudou por completo. Né? Então, como auxiliar nessa questão da educação? Vocês estão sempre educando na fala de vocês também, de maneira direta ou indireta. Queria que vocês explorassem também um pouco esse tema. Doutor Pedro Ernesto primeiro. Olha, eu vou dar um exemplo que eu estava na porta, na calçada da minha residência, esperando uma pessoa, e passa uma senhora com 2 crianças que tinham 9, 10 anos. E eu ouvi a menina perguntar para a mãe assim: mamãe, eu sou menino ou menina? Por aí você vê que a nossa educação está num estado de falência desde a mais tenra idade. Nas universidades, o que eu como ex-professor, fui professor da Federal, da PUC, hoje os diretórios acadêmicos estão todos borrados com as coisas mais horríveis. Quer dizer, houve uma época em que nós deixamos o nosso sistema educacional ir indo à falência. Até mesmo nos melhores colégios a gente já vê alguma coisa de reclamação. Nós temos de focar a educação e resolver esse problema, mas não vai ser uma coisa que possa ser feita em um mês, em um ano, ou mesmo em 5 anos de um mandato, ou 4 anos. Vai ser muito difícil. Chegamos a uma situação de desleixo, sabe, eu vi coisas, eu tenho vídeos de professoras de universidade dando aula sexual com demonstrações, né, coisas eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Então, esse é um problema da maior importância. E nós todos temos de participar, temos de reclamar. Quer dizer, cada cidadão, cada cidadã tem que acompanhar e exigir que isso seja modificado, seja aperfeiçoado. Antes de passar para Pedro Rafael, eu só queria lembrar que em 1980, Brasil e Coreia tinham condições muito similares. Coreia do Sul, né? 43 anos, 44 anos depois, a Coreia tem performance 3 vezes melhor que o Brasil na maioria dos seus indicadores. Me permita uma coisa. A China, nessa época, tinha um PIB menor do que o Brasil. Perfeito. Outro exemplo. Porque a gente muitas vezes fica exemplificando com os Estados Unidos e tal, não sei o quê. Então vamos olhar para a Coreia do Sul, que é 43. Então, a Coreia do Sul fez uma transformação baseada. Quem vê uma série, quem tiver a oportunidade de ver uma série coreana, vocês vão ver. Da Coreia do Sul, mais uma vez. Vocês vão ver conceitos extremamente ricos, extremamente importantes na formação da criança, do adolescente e também mensagens fundamentais para o adulto. Isso está em todas as séries coreanas. Verdade. Né? Mas, Pedro, você não vai escapar, não. Fala um pouquinho sobre essa questão da educação, que é muito importante essa sua visão. Foi bom você ter falado da Coreia do Sul e desses valores, porque quando me perguntam sobre educação, todas as pessoas falam, mais escola, mais professores, mais sei lá o quê, mais horário integral, tudo isso, claro, é óbvio que é importante. Não vou tirar o mérito de ter mais escolas quando necessário, que também tem o sinto que a população quer ouvir isso. Vou construir escolas, mas você já tem 5 escolas em volta, públicas muitas vezes. Vou colocar mais professores, mas às vezes já existem os professores para aquelas escolas. Então a população só quer ouvir isso. E eu vou além, eu vou no princípio básico, complementando o que você falou, com o que meu pai falou. A educação é um tripé. É a educação da família, é a educação da escola e a educação da rua. E aí, quando você falou dos princípios básicos de para criança, para adolescente, para família sul-coreana, isso veio à minha cabeça. A educação da escola não existe, ou ela não é bem formada, se não houver uma boa educação familiar. E a educação da escola e uma educação familiar, ela não vai ser boa se não houver uma boa educação da rua. Porque é ali onde você tem o desafio, o discernimento de falar, cara, isso aqui não é bom, isso aqui é bom.
eu vou fazer isso, não, eu não vou fazer isso, eu vou continuar andando com essas pessoas, não, eu não vou continuar andando com essas pessoas. Mas como você vai ter um bom discernimento para decidir essas coisas? Com a educação da família. Mas como que você também vai ter um complemento importante com a educação escolar, universitária, né? Quando eu falo da escola, é todo o seu período Sim. acadêmico. Então isso é fundamental para que a gente possa ter um sucesso com a Coreia do Sul daqui a 50 anos, como também é fundamental para que tenhamos bons cidadãos na rua. Não é só ter mais escolas, não é só ter educação integral, mais professores. Se você não tem uma boa educação escolar, uma boa educação familiar, você também nunca vai ter uma boa formação de rua. Isso é o que falta no nosso cidadão. Eu sou do interior, né? Sou de Uberlândia, mas eu queria falar que eu, até a quarta série, eu estudei em escola estadual. E era uma das melhores escolas na cidade. Só que eu convivia com gente, com famílias de poder econômico melhor e pior que o meu, né? E hoje houve uma padronização, né? Eu não conheço, eu não tenho mais um amigo que tenha filhos em escolas públicas. Então, como é que amanhã o meu filho vai ser sócio de um garoto, né, que mora numa comunidade? É por acaso. Ou porque ele enveredou num projeto social, ou conheceu. Então, já não é uma coisa, já não é um sistema moldado para você lidar com diferenças. Estou falando só da questão da grana, da questão econômica. Não estou falando do caráter, não estou falando de absolutamente nada. Só que há um estímulo para você lidar com pessoas Sim. de diferente classe econômica e automaticamente você ter sinergias e gerar oportunidades. A gente perdeu isso nos últimos 30 anos, pode-se dizer. Vamos para a reta final do papo, está rico demais e a gente acaba não conseguindo cobrir tudo que a gente queria cobrir. Doutor Pedro Ernesto, Pedro Rafael. Presente e futuro. Que mensagem vocês podem deixar para o doutor Pedro Ernesto, que está fazendo, pegamos uma máquina do tempo e estamos trazendo o doutor Pedro Ernesto com 18 anos para 2024 aqui no Rio de Janeiro. Que mensagem o doutor Pedro Ernesto, com 84 anos, falaria para o doutor Pedro Ernesto, para o Pedro Ernesto, ainda não doutor, com 18 anos? É de que só participando e incentivando os demais a participarem, pensando no civismo, no patriotismo e exigindo que a honestidade supere toda essa crise que nós temos de segurança pública, de segurança moral, né? E isso só se consegue se nós realmente conseguirmos levantar o povo para a participação. Se não houver uma participação do povo, se houver medo, se houver temor, aí não vai se conseguir. Não vão ser apenas uns poucos líderes. Então, eu espero que todos os jovens de 18 anos, de 20 anos, se transformem em líderes buscando incentivar a participação cada vez maior, não só das lideranças, mas de todo mundo, para que se reclame o que nós temos direito. Agora, por exemplo, está sendo criado um imposto federal único e vai acabar, os municípios e os estados vão estar todos na mão do governo federal. Isso é um desastre, né? E mesmo a nossa população, daqui a pouco, já não terá como pagar aposentadoria para os mais velhos, porque vamos ter muitos idosos e poucos jovens, porque vai chegar uma hora, isso já está chegando. Então, temos realmente de incentivar essa participação e vamos lutar por isso. Pedro Rafael, a pergunta para você é um pouquinho diferente, você está com 32 anos. Então, na verdade, como é que você se vê daqui 10, 15 anos? Eduardo, sendo eleito esse ano, me vejo realmente ainda na política. A política, para mim, não é um fim, é apenas um meio. Um meio de poder melhorar a nossa cidade, melhorar a vida para o nosso cidadão, o dia a dia do cidadão. As pessoas têm que entender isso.
Eu não venho para a política para viver da política, mas a gente também não consegue fazer tudo em 4 ou 5 anos. Então, daqui a 10 anos eu ainda me vejo na política. Agora, daqui a 20 anos eu não sei onde eu me vejo na política. Acho que o meu tempo na política é finito, tá? Eu não vou ser infinito aqui. Mas eu me vejo muito podendo ainda, mesmo voltando full time à iniciativa privada, ajudando a população. Seja com trabalhos filantrópicos, seja com trabalhos sociais, seja contribuindo com a formação de novos políticos. Porque de nada adianta só estar no momento. Tem que plantar para que seja colhido depois uma nova geração de novos políticos. Só lembrando, Pedro Rafael, que você, é óbvio, está correndo atrás e está buscando a sua eleição, mas você já ocupou cargos públicos e você já empreendeu na política. Uhum. Então, só para deixar claro também, mais um corte para você, você não precisa efetivamente estar eleito para poder transformar esse ambiente político como um todo. Você tem várias funções ali. Tem vários exemplos que a gente pode dar. O esporte, você não precisa ser um medalhista olímpico. Você pode estar naquele ecossistema como um todo e fazendo uma diferença para o bem. E você já fez isso várias vezes. Tá? A gente vai partir agora efetivamente para o encerramento. Tá? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final de que vale a pena mesmo. Né? Fiquem à vontade. Por que vocês têm essa energia, principalmente o senhor, doutor Pedro Ernesto? Por que o senhor, com 84 anos, esbanja essa energia, essa vitalidade, esse desconforto com o que está errado? O que motiva realmente o senhor para continuar com 84 anos fazendo o que o senhor está fazendo com tanta energia? É porque o meu plano é ir até 110, sabe? E quero chegar lá bem. Acho que eu estou e tenho de continuar, porque eu tive exemplos no passado. Eu tenho esse nome Pedro Ernesto, porque o prefeito Pedro Ernesto era um grande amigo do meu pai e ele foi o médico parteiro. E meu pai deu esse nome em homenagem a ele. Mas ele, por exemplo, foi um grande prefeito, foi o primeiro prefeito eleito. Depois eu trabalhei com o Carlos Lacerda. Enfim, eu tive a oportunidade de conhecer grandes figuras e que foram, até hoje, são lembradas, né? E eu gostaria de continuar. Eu sempre trabalhei em obras, durante anos eu trabalhei como voluntário na Feira da Providência. Cheguei até a ser convidado pelo cardeal para ser presidente do banco. Eu ia casar, agora não dá mais para ser voluntário como eu fui durante 7 anos e tal. Mas essa atuação, eu acho que é fundamental. Todos temos de ter uma atuação paralela em obras filantrópicas, todos temos de lutar para que as pessoas participem. Eu acho que eu vou parar por aí, porque... Já foi um presente para toda a audiência. Pedro Rafael. Primeiro, fazer um agradecimento, Eduardo, dessa oportunidade, fazer um convite. Todo mundo me siga também nas redes sociais, né? Eu não posso deixar de deixar aqui o @Pedro Rafael RJ, de Rio de Janeiro, RJ. Nós vamos também fazer todas as menções, tá? Obrigado. Pode ficar tranquilo. Mas eu vou finalizar com uma frase apenas, que é muito forte para mim. E onde eu passo, eu faço questão de deixar ela como uma palavra final. Não tenha medo de pensar diferente, mas tenha medo que pensem por você. Muito bom. Perfeitamente. Ficou faltando uma coisinha só, Pedro Rafael. Olha para a câmera ali, aquela ali, ó, essa daqui, a que você quiser, e você vai falar teu número, vai fazer a tua propaganda. Então, sou o Pedro Rafael, amigo do Eduardo Machado, filho do Pedro Ernesto, candidato a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Meu número é 30030. Ou, se quiser pensar de outra maneira, 330. 300 de Esparta, porque somos 300 soldados de Esparta, 30.
Muito obrigado. Doutor Pedro Ernesto, Pedro Rafael. Foi um privilégio receber vocês aqui, viu? Muito obrigado.